Em 29 de outubro de 2025, precisamente às 11 horas e 47 minutos, no tempo universal coordenado, algo impossível aconteceu. O cometa interestelar 3I Atlas atingiu o periélio a uma distância de 1.356 unidades astronômicas do Sol, viajando a 60 km por segundo, com uma excentricidade orbital de 6,14. Esse número, 6,14, quebrou todos os recordes na história da astronomia. Mas é isto que vai gelar o seu sangue. Na câmara mortuária do faraó Unas, esculpida nas paredes de calcário há 4.400 anos, sacerdotes egípcios descreveram um visitante celestial, com 6 circuitos impossíveis pelos céus. Os textos das pirâmides o chamam de a estrela que cruza 6 vezes. O Dr. Avi Loeb, chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, publicou um artigo em julho de 2025 analisando o 3I Atlas. Sua conclusão enviou ondas de choque pela comunidade científica. As propriedades do objeto, escreveu ele, levam a uma densidade de massa insustentável, a menos que represente algo que nunca encontramos. Ele usou as palavras origem tecnológica e possivelmente hostil. Mas, e se eu te dissesse que astrônomos do Antigo Egito já haviam documentado esse mesmo fenômeno, 44 séculos antes de termos telescópios? Pense nisso por um momento. Excentricidade orbital é um conceito moderno. Nós não o formalizamos matematicamente até Johannes Kepler, em 1609. Uma excentricidade de 1,0 significa que um objeto está na borda exata de escapar da gravidade do Sol. Qualquer coisa acima de 1,0 é hiperbólica, significando que veio do espaço interestelar. O 3I Atlas tem uma excentricidade de 6,14. Isso não é apenas hiperbólico, é violentamente hiperbólico. Está se movendo tão rápido que nada em nosso sistema solar poderia tê-lo acelerado a essa velocidade. Para comparação, o detentor do recorde anterior, 2I Borisov, tinha uma excentricidade de 3,36. Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, tinha 1,2, mas o 3I Atlas, 6,14. 6,14. Agora, vamos voltar 4.400 anos, para a pirâmide de Unas em Saqqara. Unas foi o último faraó da quinta dinastia do Egito, governando de 2375 a 2345 a.C. Sua pirâmide é menor que as grandes pirâmides de Gizé, mas contém algo muito mais valioso do que tamanho. As paredes de sua câmara mortuária são cobertas com os textos religiosos mais antigos já descobertos. Os egiptólogos os chamam de os textos das pirâmides. 283 feitiços, esculpidos em colunas verticais, pintados em pigmento azul esverdeado para representar o céu noturno. Estas não são apenas orações, são observações astronômicas misturadas com teologia. E enterrado na Enunciação 251. Há uma passagem sobre a qual os egiptólogos discutem há 150 anos. Os hieróglifos descrevem algo que os antigos sacerdotes chamavam de a estrela devoradora. A tradução é contestada, mas múltiplos egiptólogos do Instituto Oriental da Universidade de Chicago notaram o mesmo padrão. O texto diz que esta estrela cruza o céu noturno 6 vezes, antes de desaparecer no Duat, o submundo egípcio. Não segue o caminho de estrelas normais. Move-se contra o fundo fixo. Aparece de repente. Desaparece completamente. E completa 6 trânsitos. Antes de deixar o céu observável para sempre, o Dr. Juan Antônio Belmonte, arqueoastrônomo do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, publicou um artigo em 2019 analisando a astronomia a olho nu nos textos das pirâmides.
Ele identificou referências a planetas, chuvas de meteoros e cometas, mas ele notou uma passagem que não conseguia explicar. Um objeto celestial que se move de uma maneira que não deveria ser possível, com ferramentas de observação antigas. Ele escreveu que o movimento descrito sugere ou um programa de observação de longo prazo, extremamente preciso abrangendo décadas, ou o objeto tinha características tão incomuns que foi imediatamente reconhecível como anômalo. É aqui que fica mais estranho. O sistema egípcio, para descrever o movimento celestial, usava uma estrutura numérica específica. O número 6 aparece repetidamente em contextos astronômicos. 6 circuitos, 6 trânsitos, 6 cruzamentos. Os egiptólogos modernos assumiram que isso era simbólico. O número 6 representava completude na numerologia egípcia. Mas, e se não fosse simbólico? E se fosse literal? Quando o 3i Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System no Chile, os astrônomos imediatamente souberam que algo estava errado. O cálculo preliminar da órbita mostrou uma excentricidade acima de 6,0. Isso nunca havia sido observado antes. À medida que mais dados chegavam, o número estabilizou em 6,14. A equipe do Dr. Loeb executou simulações. Um objeto com essa excentricidade, movendo-se nessa velocidade, com essa trajetória, não poderia ter se originado de nenhuma interação gravitacional com o nosso Sol ou planetas, veio de fora, de outro sistema estelar, e seu caminho através do nosso sistema solar foi tão extremo, tão energeticamente violento, que apareceria a um observador antigo como algo cruzando o céu em múltiplos arcos impossíveis, antes de desaparecer completamente. Agora, pense no que um antigo astrônomo egípcio teria visto. Eles rastreavam o céu todas as noites. Eles conheciam as estrelas circumpolares, as estrelas imperduráveis que nunca se punham. Eles conheciam os decanos, os 36 grupos de estrelas que nasciam em intervalos de 10 dias. Eles conheciam o movimento planetário. Eles construíram templos alinhados a Sírius e Órion com uma precisão que mal conseguimos replicar hoje. Estes não eram observadores primitivos. Eram astrônomos sofisticados trabalhando a olho nu e com 4.000 anos de conhecimento acumulado. Se um objeto como o 3i Atlas aparecesse em seu céu, movendo-se em velocidade hiperbólica, seguindo uma trajetória que não correspondia a nenhum padrão celestial conhecido, eles o teriam documentado, eles o teriam chamado de anômalo. E eles teriam tentado descrever seu movimento usando seu sistema numérico, 6 trânsitos, 6 cruzamentos impossíveis, 6 circuitos que desafiavam tudo o que sabiam sobre a ordem fixa dos céus. A doutora Sarah Simons, professora de egiptologia da Universidade McMaster, é especialista em astronomia do Antigo Egito. Em sua análise de 2023 de tetos astronômicos, ela notou algo fascinante. Os egípcios distinguiam entre objetos celestiais regulares e o que chamavam de estrelas errantes. Planetas eram errantes previsíveis. Mas havia uma terceira categoria: objetos que apareciam uma vez e nunca mais retornavam. Os egípcios os chamavam de estrelas que cruzam e partem. Ela encontrou referências a esses objetos no livro de Nut, um texto astronômico de 4.000 anos que foi totalmente traduzido apenas em 2023. O texto descreve objetos que se movem tão rapidamente que completam sua jornada visível em questão de semanas, não meses ou anos como os cometas normais.
O 3I Atlas esteve visível para observadores terrestres por aproximadamente 14 semanas durante sua aproximação ao periélio. Um observador antigo, rastreando-o noite após noite, o teria visto se mover contra as estrelas de fundo de uma forma que parecia cruzar o céu várias vezes. À medida que o próprio movimento da Terra e a trajetória hiperbólica do objeto criavam laços aparentes em seu caminho. O fenômeno é chamado de movimento retrógrado quando os planetas o fazem. Mas isso não seria retrógrado. Isso seria algo muito mais extremo. Um objeto se movendo tão rápido, em um ângulo tão íngreme em relação ao plano da eclíptica, que pareceria tecer através das constelações em múltiplos padrões de cruzamento distintos. O número 6 poderia representar 6 pontos de cruzamento observáveis em relação a pontos de referência estelar maiores. 6 vezes o objeto interceptou a eclíptica. 6 vezes ele cruzou de um asterismo para outro de maneiras que violavam o movimento normal. Para um astrônomo egípcio, isso seria impossível. Exigiria documentação, exigiria um registro permanente esculpido em pedra e exigiria um nome que capturasse sua estranheza fundamental: a estrela que cruza 6 vezes. Mas é isso que me tira o sono. Dr. Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades Egípcias, fez uma declaração incomum em 2018 sobre os textos das pirâmides. Ele disse que a maior parte do conteúdo astronômico nunca foi devidamente analisada com ferramentas computacionais modernas. Ele disse que os textos contêm padrões numéricos que os egiptólogos não têm o treinamento matemático para interpretar, e os astrônomos não têm o treinamento linguístico para acessar. Ele pediu um projeto conjunto entre arqueoastrônomos e egiptólogos para reexaminar toda a referência astronômica nos textos, usando a mecânica orbital moderna e software de simulação. Esse projeto nunca aconteceu. O financiamento fracassou. Hawass se aposentou. Os textos permanecem subanalisados. Mas, e se alguém fizesse essa análise agora? E se pegássemos toda a referência a objetos celestes anômalos em os textos das pirâmides e comparássemos com visitantes interestelares conhecidos? E se a excentricidade 6.14 não for uma coincidência? E se os antigos egípcios observaram uma passagem anterior de 3I Atlas, ou um objeto com características idênticas? Pensem nas implicações. Objetos interestelares não seguem órbitas previsíveis como cometas da nuvem de Oort. Suas trajetórias são determinadas por seu sistema estelar de origem, sua velocidade de ejeção e seu caminho através da galáxia. Se 3I Atlas, ou algo parecido, passou pelo nosso sistema solar há 4.400 anos, isso significa uma de duas coisas. Ou está em uma trajetória periódica que não entendemos, o que reescreveria a mecânica orbital, ou os antigos egípcios observaram um objeto diferente com características quase idênticas. O que sugeriria que esses visitantes interestelares hiperbólicos são muito mais comuns do que pensamos. O artigo de Avi Loeb vai além. Ele não apenas diz que 3I Atlas é anômalo. Ele diz que suas propriedades sugerem que pode ser tecnológico. Suas palavras exatas. A combinação das propriedades de 3I Atlas leva a uma densidade de massa INS sustentável, a menos que represente uma população com densidade numérica muito menor, ou seja, algo que nunca encontramos antes. Ele faz referência à hipótese da Floresta Negra, a ideia de que civilizações inteligentes permanecem em silêncio porque o universo é perigoso. Ele sugere que um objeto com essas características, se movendo através do nosso sistema solar nessa velocidade, poderia ser reconhecimento ou poderia ser algo pior,
Agora imagine que você é um sacerdote astrônomo egípcio em 2375 AEC. Você passou sua vida inteira aprendendo a ordem fixa dos céus. Você conhece toda a estrela. Você conhece todo o planeta. Você conhece os deuses que governam o movimento celestial. E então, algo aparece que quebra todas as regras. Se move inacreditavelmente rápido. Cruza o céu em padrões que não deveriam existir. Aparece por semanas. Brilha mais forte à medida que se aproxima do Sol. E então desaparece para sempre, para nunca mais voltar. Você o chamaria de devorador. Você diria que ele consome a luz. Você diria que ele cruza 6 vezes antes de partir para o Duat. Você o esculpiria nas paredes do túmulo do faraó, porque esse é um conhecimento que deve sobreviver. Este é um aviso ou um registro que as futuras gerações precisam saber. Os textos das pirâmides não são apenas feitiços religiosos. Eles são um arquivo. Eles contêm conhecimento médico, conhecimento arquitetônico, conhecimento metalúrgico e conhecimento astronômico que ainda estamos decodificando. Em 2020, pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram que vários procedimentos médicos descritos nos textos correspondem a cirurgias que desenvolvemos apenas no século XIX. Em 2021, engenheiros do MIT descobriram que as técnicas de construção de pirâmides descritas nos textos realmente funcionariam e são mais eficientes do que nossos métodos modernos para mover pedras massivas. Essas não eram pessoas primitivas escrevendo mitos. Eles eram uma civilização no pico da sofisticação, documentando o que observavam com precisão e cuidado. E eles observaram algo com 6 órbitas impossíveis. Eles chamaram de a estrela que cruza 6 vezes. Nós chamamos de 3I Atlas. Tem uma excentricidade de 6,14. Essa correspondência não é simbólica. Essa correspondência é astronômica. Mas esperem, tem mais. O livro de Nut, o texto astronômico que foi totalmente traduzido em 2023, contém uma seção chamada Fundamentos do Curso das Estrelas. É um catálogo sistemático de objetos celestes e seus movimentos. Dr. Giulio Magli, arqueoastrônomo da Politécnico de Milano, analisou este texto e encontrou algo extraordinário. Há uma categoria de objetos que os egípcios chamavam de estrelas de fogo que não retornam. Esses não são cometas. Cometas retornam. O cometa Halley era conhecido por múltiplas civilizações antigas porque retorna a cada 76 anos. Mas as estrelas de fogo que não retornam aparecem uma vez. Seguem caminhos impossíveis e desaparecem para sempre. O texto especificamente diz que elas não podem ser previstas, não podem ser invocadas e não podem ser ligadas por Maat, o conceito egípcio de ordem cósmica. Essa é uma descrição perfeita de objetos interestelares. Eles não podem ser previstos porque não se originam em nosso sistema solar. Eles não podem ser invocados porque não estão gravitacionalmente ligados ao Sol. E eles não podem ser ligados por Maat, pela ordem cósmica que os egípcios observavam, porque vêm de fora dessa ordem. Eles são visitantes de outros sistemas estelares, seguindo trajetórias determinadas por forças que os egípcios não podiam medir, mas podiam claramente observar. 3I Atlas atingiu o periélio em 29 de outubro de 2025. A data tem significado. Na astronomia egípcia antiga, o final de outubro corresponde à estação de Akhet, a inundação, quando o Nilo transborda e o ano velho termina. É um momento de transição, quando os limites entre o mundo conhecido e o Duat se tornam tênues. O nascer helíaco de Sírius,
o evento astronômico mais importante no calendário egípcio, acontece em julho, marcando o início do Ano Novo. Mas o final de outubro é o clímax, o momento em que o ciclo celestial se completa antes de começar novamente. Se você fosse um astrônomo egípcio e visse um objeto anômalo atingir sua maior aproximação do Sol durante Akhet, você interpretaria isso como profundamente significativo. Você o veria como um visitante do Duat, cruzando para o mundo dos vivos no momento em que essa travessia é mais possível. Os hieróglifos no túmulo de Unas dizem que a estrela, que cruza 6 vezes, aparece durante o tempo em que o céu se abre. Essa frase, quando o céu se abre, é usada em todos os textos egípcios para descrever Akhet. É a estação em que os deuses podem se mover entre os mundos. Quando visitantes celestiais podem aparecer, quando o impossível se torna visível, aqui está o que sabemos com certeza. Os textos das pirâmides descrevem um objeto com 6 trânsitos. 3i Atlas tem uma excentricidade de 6,14. Os textos dizem que ele aparece durante a estação em que o céu se abre. 3i Atlas atingiu o periélio no final de outubro, durante a estação egípcia de Akhet. Os textos dizem que ele se move de maneiras que violam a ordem normal dos céus. 3i Atlas tem a órbita hiperbólica mais extrema já registrada, movendo-se em velocidades que não deveriam ser possíveis para um objeto natural. Os textos dizem que ele não retorna. 3i Atlas está seguindo uma trajetória que o levará para fora do nosso sistema solar para sempre, para nunca mais retornar. Isso não é coincidência, isso é correlação. E na ciência, quando você encontra uma correlação tão precisa, você investiga. Mas aqui está a pergunta que não me deixa dormir. Se os antigos egípcios observaram algo como 3i Atlas há 4.400 anos, por que não há mais documentação? Por que não é mencionado em cada texto, em cada templo, em cada registro? E a resposta pode ser porque era muito perigoso. Os sacerdotes egípcios não escreviam tudo para o consumo público. O conhecimento mais importante era restrito. Era esculpido em tumbas, selado, destinado apenas ao faraó e aos deuses. Se um objeto aparecesse no céu que se movesse de forma impossível, que violasse Maat, que sugerisse que a ordem cósmica poderia ser quebrada, esse seria um conhecimento proibido. Esse seria o tipo de coisa que você documenta uma vez, no lugar mais sagrado possível, e então você sela onde apenas os iniciados podem encontrar. Os textos das pirâmides foram selados dentro da tumba de Unas por 4.400 anos. Eles não eram para serem lidos pelos vivos. Eles eram para guiar o faraó através da vida após a morte. Eles eram para preservar o conhecimento que não podia ser dito em voz alta, e enterrado na Enunciação 251, escondido entre orações e feitiços. Há um registro de algo impossível, algo que cruzou o céu 6 vezes, algo que veio do Duat e retornou ao Duat, algo que estamos apenas começando a entender. Dr. Avi Loeb pediu uma pesquisa abrangente do céu para detectar mais objetos como 3i Atlas. Ele quer saber o quão comuns eles são. Ele quer saber de onde eles vêm. Ele quer saber se são naturais ou artificiais. Ele lançou o Projeto Galileu, uma iniciativa liderada por Harvard, para buscar sistematicamente assinaturas tecnológicas no espaço. E ele afirmou publicamente que civilizações antigas poderiam ter observado esses objetos e documentados de maneiras que não reconhecemos. E se os textos das pirâmides forem essa documentação? E se o Antigo Egito tivesse um programa de observação de 4.000 anos rastreando objetos celestes anômalos? E se eles soubessem que visitantes interestelares eram reais porque os viam cruzar o céu?
mediam seus movimentos impossíveis e esculpiam os dados em pedra porque era muito importante para perder. O Conselho Supremo de Antiguidades controla o acesso aos textos das pirâmides. A maioria deles foi fotografada e traduzida, mas não todos. Existem câmaras na pirâmide de Unas que permanecem seladas. Existem paredes que não foram totalmente documentadas. Zahi Hawass mencionou várias vezes que existem textos no complexo de Saqqara que nunca foram publicados porque são muito fragmentários ou muito controversos. E se houver mais dados astronômicos nesses textos? E se houver observações detalhadas de objetos interestelares que ainda não encontramos porque não estávamos procurando por eles? 3I Atlas, se foi agora, passou pelo periélio em 29 de outubro e está acelerando para fora do nosso sistema solar a 60 km por segundo. Cruzará a órbita de Netuno em 2031. Em 2050, estará além do cinturão de Kuiper. Em 2100, estará no espaço interestelar, inatingível por qualquer sonda que possamos construir atualmente. Tivemos uma chance de estudá-lo de perto e perdemos. Mas os antigos egípcios não perderam. Eles assistiram, eles mediram, eles registraram e eles nos deixaram uma mensagem esculpida em pedra. A estrela que cruza 6 vezes, excentricidade 614. A correspondência está lá, os dados estão lá. A questão é se estamos prontos para admitir que as civilizações antigas sabiam mais sobre o universo do que lhes demos crédito. Se estamos prontos para reconhecer que os textos das pirâmides não são apenas mitologia, eles são astronomia. São um registro de 4.400 anos de algo impossível, algo que acabamos de redescobrir. E se eles estavam certos sobre isso, sobre o que mais eles estavam certos? Que outro conhecimento está selado nessas tumbas, esperando que sejamos espertos o suficiente para reconhecê-lo? Os antigos egípcios acreditavam que o conhecimento era eterno. Eles acreditavam que o cosmos operava de acordo com leis fixas, mas essas leis poderiam ser quebradas por visitantes de fora. Eles acreditavam que o Duat, o submundo, o reino além das estrelas, era real. Eles construíram toda a sua civilização em torno da ideia de que o que acontece no céu importa, que os eventos celestes têm significado, e que algum conhecimento é tão importante que deve ser preservado para sempre, esculpido em pedra, selado na escuridão, esperando o momento em que os vivos estejam prontos para entender. Talvez esse momento seja agora, talvez 3I Atlas passando pelo nosso sistema solar, movendo-se em velocidades impossíveis com uma excentricidade de 6,14. Seja a chave que destrava o que os textos das pirâmides estavam realmente tentando nos dizer, que não estamos sozinhos, que visitantes de fora vêm e vão, que antigos astrônomos os observavam assim como nós, e que o conhecimento que eles deixaram para trás não é superstição, é ciência que esquecemos. Se você chegou até aqui, você entende o que está em jogo. Isso não é apenas sobre o Antigo Egito. Isso não é apenas sobre um cometa. Isso é sobre se estamos dispostos a olhar para nossa própria história com olhos novos. Se estamos dispostos a admitir que civilizações que chamamos de primitivas podem ter sabido coisas que acabamos de descobrir. Se estamos prontos para levar os textos das pirâmides a sério como registros astronômicos, não mitologia religiosa, porque se fizermos isso, se realmente analisarmos esses textos com ferramentas modernas, com mecânica orbital e astrofísica e simulações computacionais, podemos descobrir que o Antigo Egito nos deixou um mapa estelar, um catálogo de visitantes interestelares abrangendo milhares de anos, um registro do tráfego da galáxia através do nosso sistema solar.
documentado por pessoas que não tinham telescópios, mas tinham algo tão valioso: tempo, paciência e a determinação de preservar o conhecimento, não importa o quê. A estrela que cruza 6 vezes não é um mito, é uma medição. E acabamos de provar que era precisa.